nossas Bíblias no capítulo 18, do versículo 1 a 17. O texto é o mesmo da semana passada. De alguma forma, nós já fomos introduzidos no assunto, mas hoje eu queria explanar um pouco mais, ver aqui um pouco mais aquilo que nós estamos a aprender pelas Escrituras, a aprender também por aquilo que Paulo e aquela comitiva missionária passou nesta altura. Dizer que estes 17 versículos são compostos, são poucos, não é? São 17 versículos, mas que têm muita vida, têm muito ensino, têm muitas sequências e consequências que advêm daqui. Nós temos duas cartas escritas no Novo Testamento, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Então este é o momento em que Paulo está em Corinto. Este é o momento em que Paulo se dirige até lá e nós sabemos que é da vontade de Deus. Sabemos até mais do que Paulo entendeu no início. Porque nós vimos que Paulo estava pronto para se ir embora. Da mesma forma que ele fez em Filipos, em Tessalónica, em Bereia e em Atenas. As últimas cidades em que ele passou foram fugazes, aqueles tempos. Foram 2, 3 semanas. Eram 2, 3 sábados a discutir. E o tumulto que isso fez na vida das pessoas. Muitos se revoltaram contra a verdade do Evangelho, mas também muitos creram. Então o assunto do Evangelho não está nas nossas mãos. Ou seja, o poder de Deus continua em Deus a transformar pessoas. E Paulo estava a ser obediente no seu trajeto de pregar e proclamar este Evangelho que divide massas. Porque há aqueles que odeiam o que ouvem e aqueles que amam o que ouvem. E Paulo estava em Corinto pronto para seguir o caminho. E Deus disse: não vás embora. Não é tempo de ires embora. Então ele ouviu uma coisa completamente diferente daquilo que ele ouviu nas outras cidades. Lembram-se, quando ele chegou a Troade, ele não sabia para onde é que iria, se era para a esquerda, se era para a direita, ou seja, se ele ia para a Ásia, ou se ele iria para a Galácia, para a Finícia, para o Ponto, para onde é que ele iria? Porque o Espírito Santo dizia: não, para aí não é, não, para aí não é. Então é para onde? Ele teve uma visão, então passa para a Macedónia. E ele esteve na Macedónia, depois ele desceu à Acaia e ele está aqui na Acaia. E é isto que nós vamos ler hoje e vamos tentar perceber aquilo que o Espírito Santo não só naquele momento disse, mas o que é que Ele está a dizer-nos hoje. Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, nós estamos nas Tuas mãos. Sempre estamos nas Tuas mãos. Obrigado porque Tu nos dás esta consciência hoje, de que nós não dependemos das nossas forças, de que nós não dependemos da nossa capacidade intelectual e física, de que nós não estamos a subsistir neste mundo por causa da nossa habilidade pessoal, mas que tudo depende do Teu governo, da Tua soberania, da Tua providência. E obrigado, Senhor, porque Tu nos dás esta consciência. Não queremos apenas orar por nós hoje aqui, mas por toda a Tua igreja, aquela que nós conhecemos e aquela que nós não conhecemos, mas que pertence a Ti. Não só no nosso Portugal, mas por todo o mundo espalhado. Queremos lembrar, Senhor, a igreja que neste momento está a ser perseguida. E dar-te graças pela nossa experiência aqui, de não estarmos a ser perseguidos por nos juntarmos com um propósito de Te louvar e de Te conhecer mais. E de nos estimularmos uns aos outros a esta fé que nos conquistou, que nos alcançou para uma vida sobrenatural. Ajuda-nos a não menosprezar, a não minimizar tudo isto que nos tem alcançado da Tua parte. Ajuda-nos a lembrar e a interceder por aqueles que neste momento, querendo fazer o mesmo que nós, estão a viver e a experimentar perseguição, opressão, ódio e até mesmo morte. Senhor, faz viver em nós esta realidade da Tua igreja por todo o lugar. E da mesma forma que enviaste o nosso irmão Paulo a ter essas experiências e a pregar essas experiências e a levá-las por todo o mundo naquela altura, para que toda a igreja pudesse ser uma.
aqueles que têm de mais pudessem dar aos que têm de menos. Em todas as áreas. Aqueles que têm alegria que possam consolar aqueles que estão com tristeza. Aqueles que têm demasia em termos recursos que possam trazer o equilíbrio àqueles que têm pouco. Senhor, ajuda-nos a ser como Paulo nos dias de hoje, a partir da nossa casa, a partir daqui, deste lugar, no nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém e amém. Então vamos ler capítulo 18, versículo 1 a 17, que diz o seguinte. E mais uma vez eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, explicar para aqueles que não estiveram aqui, eu estou a usar hoje esta tradução porque ela já explica alguns termos que na tradução normal que eu uso, na ARA, que é Almeida, Revista e Atualizada, teria que estar a explicar alguns termos que são mais arcaicos, mas que são muito necessários de saber ler e interpretar, porque elas levam-nos mais à origem da palavra, mas aqui temos o contexto um pouco mais explicado e eu hoje quero correr, ok? Entre aspas, correr não, mas quero fazer as coisas de uma forma mais seguida. Então diz assim as Escrituras, do versículo 1 ao 17, no capítulo 18 de Atos. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedónia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por vossa própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, pois estou contigo e ninguém te atacará nem te fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio e ensinando a palavra de Deus. Quando Gálio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar a sua defesa, Gálio se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se a sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da vossa lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E o expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Gálio, no entanto, não se importou com isso. Até aqui a palavra de Deus, e nós podemos ver aqui algumas coisas. Eu vou tentar passar rápido pela ideia de que o texto nos está a mostrar. Nós vemos aqui Paulo a chegar de Atenas, a chegar a Corinto, e ele encontrou um casal que não era natural nem de Corinto, da Acaia, nem era natural de Itália, de Roma, mas era natural do Ponto, de um sítio que Paulo já tinha tentado ir pregar, mas o Espírito Santo tinha-lhe dito que não. Vemos o mesmo em Filipos. Paulo tinha tentado ir para a Ásia e o Espírito Santo não o permitiu. Porém, a primeira pessoa que foi alcançada em Filipos era uma pessoa da Ásia. Então nós vemos o Evangelho a ser espalhado à medida e à velocidade e na vontade de Deus, na obediência humana. Então é assim que nós devemos entender também o Evangelho. Aqui agora, neste momento, Paulo encontra Áquila e Priscila. Vimos a semana passada que aquilo que os unia não era fazer tendas.
apesar das Escrituras mostrarem isto de uma forma natural, para nós entendermos o que vem de seguida, ou seja, mostrar a prova de que Paulo, quando falou aos Coríntios, de que ele não era preguiçoso e não sobrepôs aos Coríntios a necessidade de que eles o patrocinassem para que ele pregasse o Evangelho, mostra aqui que Paulo fazia as suas tendas enquanto estava em Corinto, até que chegasse Silas e Timóteo, que depois então começaram provavelmente eles a sustentar Paulo, porque depois ele ministrou exclusivamente o Evangelho, ele esteve a ministrar o Evangelho de uma forma exclusiva, já não estava mais preocupado. Aquilo que uniu Priscila e Áquila foi uma só coisa: Cristo. É Cristo que une a igreja. E eu lembro-me de ter mencionado na última parte da minha partilha, de que nós temos que ter cuidado de entender, ou o alerta de entender o que nos une na realidade. Se é um evangelho mais costumes, mais ideias, mais vontades próprias, mais termos clubismos iguais, ou se é somente o evangelho. O que é que isto quer dizer? Então eu terminei assim a minha partilha da semana passada. Nós temos de ter a noção daquilo que nos une. Se é o Evangelho mais alguma coisa, ou seja, será que eu estar aqui no Livramento está dependente da região, da zona, da língua, da forma de vestir, da forma de pensar, daquilo que nós pensamos como região aqui, ou aquilo que me une é principalmente o Evangelho? Então nós podemos ver que nós somos completamente diferentes uns dos outros. E se nós estivermos à espera de sermos cada vez mais parecidos para sermos mais unidos, nós estamos a colocar o Evangelho em segundo plano. Por isso é o Evangelho mais alguma coisa. E aquilo que uniu Paulo, Áquila e Priscila, em primeiro lugar, foi o Evangelho. Foi isso que os uniu no mesmo propósito. Agora, aquilo que a Bíblia mostra, que eles juntaram-se na mesma casa porque eles ambos faziam tendas, é por causa do assunto que vem posterior, porque Paulo estava a ser sustentado dentro de Coríntios, de Corinto, quando ele estava a pregar aos Coríntios, pelas suas próprias mãos. Mas assim que chegou Silas e Timóteo, ele não se separou de Áquila e Priscila. E ele continuou a pregar o Evangelho, deixando de fazer tendas. Então aquilo que nós vemos que une, e é isso que ele prega aos Coríntios. Como é que nós podemos ver isto? Quando Paulo chega aos Coríntios, ele vê que há uma divisão, assim que ele sai de Coríntios e ele vai para Éfeso durante 3 anos, ele vai recebendo notícias de Coríntios, dos Coríntios. E acontece que os coríntios estão a começar a ficar divididos. Porque um dizia, não, eu gosto mais do Evangelho de Paulo. Não, eu gosto mais do Evangelho de Apolo. Não, eu gosto mais do Evangelho de Pedro. Não, eu sou mais do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, quando lhe escreve, diz assim, olha, isso são coisas de meninos. Vocês ainda não entenderam o Evangelho. Está Cristo dividido? Então o que Paulo está a querer dizer é que aquilo que nos deve unir principalmente, e poderia dizer até exclusivamente, é Cristo em nós. Sabendo que nós somos completamente diferentes uns dos outros. E que nós não vamos mudar uns aos outros naquilo que nós somos diferentes. Mas cada um tem a responsabilidade de se ir aproximando de pessoa de Cristo e de ser transformado pela mente de Cristo. E na medida em que nós somos transformados e aproximados na mente de Cristo, nós vamos ficando cada vez mais unidos, porque estamos unidos em Cristo e não na forma de vestir, na forma de pensar. E estou a falar na forma de pensar, não é Cristo, claro, como é óbvio, mas eu gosto mais daquilo, o meu clube é aquele, mas aqui os meus filhos vão para a escola de música, não, os meus são para outro tipo de arte. Não é estas pequenas coisas. Mas porque nós vemos, há a igreja X, a B, Y, porque uns gostam mais de um tipo de música, e é isso que os une.
Mas por isso mesmo, quando a queda existe, a queda é enorme, porque aquilo que os unia não era verdadeiramente Cristo. E como é que nós podemos mostrar que a nossa transformação é sobrenatural? Quando nós não temos mais nada para amar os outros além de Cristo. Quando é que nós vemos que o perdão é sobrenatural e não é natural? Quando ele é imperdoável aos olhos do ser humano. Quando é que nós vemos que o amor é o sobrenatural, que é enraizado no Evangelho? Quando esse amor não espera receber alguma coisa em troca. Quando esse amor não está à espera de ser satisfeito. Estão a entender onde é que está o Evangelho sobrenatural na vida da Igreja do Livramento? Cada vez que nós nos unirmos em algo que é fora do nosso contexto pessoal ou natural. É alguém que entra por dentro destas portas e diz: eu vou me sentir bem aqui, porque eles são todos diferentes, mas eles amam-se em Cristo. Então eles vão me amar não por causa daquilo que eu sou, mas por causa da pessoa de Cristo que eu estou a aceitar na minha vida. Então já não está mais dependente da forma como eu sou honesto, da forma como eu consigo ser perfeito aos vossos olhos. Eu sei que vou ser amado mesmo quando eu pecar. Porque esse é o amor de Cristo. Amém? E nós precisamos de trabalhar isto durante este ano. Então esta vai ser uma temática de pregação constante, usando as Escrituras para ir mostrando sempre todas estas coisas. Depois destas coisas, nós vemos que Paulo todos os sábados, ele ia à sinagoga e pregava o Evangelho. Vemos aí no versículo 4, todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Ouça, até na sinagoga, de forma natural, existiam judeus e gregos. Os judeus não aceitavam os gregos de uma forma natural. Ou seja, eles não olhavam para os gentios, que é os gregos, que eram pessoas que não eram judaicas, e os faziam ao mesmo nível. Não. Eles olhavam para eles como pessoas prosélitas. Ou seja, pessoas que queriam tanto ser como os judeus, que eles diziam: ok, nós permitimos que vocês estejam ao nosso lado, mas num nível abaixo. Nunca vocês vão ser judeus. Nunca vocês vão estar na primeira linha de amor e acessão e propiciação de Deus. Como nós. Nós estamos um pouco acima. Deixem-me chamar a atenção de uma coisa. Nós fazemos isto dentro da igreja. Nós, sem querer, chega uma pessoa de uma forma que nós não aceitaríamos, nós vestirmos-nos, assim um pouco mais descuidada, talvez às vezes até a cheirar mal. E nós pensamos, naturalmente, deixem-me dizer assim, naturalmente, nós pensaríamos: eu estou num nível diferente. Mesmo que isso não venha à nossa mente, nós vivemos dessa forma. Então aquilo que os judeus, e eu estou a apontar aos judeus que viviam com os gregos, não é assim tão diferente daquilo que nós vivemos de uma forma natural. Mas o que é que Cristo veio fazer na nossa vida? Veio nos dar uns olhos e uma visão sobrenatural. Para que nós possamos olhar para esta gente e amá-los não com o nosso amor natural, porque não eram amáveis, não eram gostáveis. Nós não convidaríamos para estar a fazer parte do nosso grupo de amigos, mas como Cristo está em nós, nós vamos relacionar-nos com a pessoa por causa de Cristo em nós. E tentar reconhecer no outro e amar no outro aquilo que Cristo já está a fazer na vida do outro. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa. Isto era um costume judaico. Lembram-se quando Jesus disse: olha, que vocês vão às cidades e se as cidades não aceitarem o vosso evangelho, vocês ao sair das cidades, das imediações da cidade, vocês sacodem até o pó das sandálias. Então era um costume de mostrar de que não levariam nada e que não tinham nada com aquelas pessoas. E mostra que Paulo, quando estava na sinagoga, começou a fazer assim nas roupas, porque era um costume judaico. E a dizer: olha, eu a partir de hoje estou limpo, estou livre
da responsabilidade que tinha para com vocês. Lembram-se que ele já tinha feito isto em algumas outras cidades. Ele já tinha feito isto até no início do seu ministério, quando ele estava em Chipre, em outros lados. Ele ia às sinagogas, ele não tinha sacudido as roupas, mas ele tinha dito, olha, a partir de hoje eu estou limpo e eu a partir de hoje vou para os gentios. E ele estava a fazer o mesmo aqui em Corinto. Ele estava a ir à sinagoga e a tentar convencer judeus e gregos. E naquele momento, quando eles começaram a opor, na altura em que eles começaram a opor, ele começou a sacudir as vestes. O que é que veio à nossa cabeça, quando nós desistimos das pessoas? Vamos embora. Vamos desistir desta malta. Não deem nem mais um minuto a eles. E o que é que Deus lhe disse? Veio a Paulo e disse, não temas. Sabem uma coisa? Nós nunca pomos o medo como a razão de nós não querermos lidar com pessoas diferentes de nós. Mas esse é o sentimento. O medo da rejeição. Às vezes não é da nossa rejeição, é da rejeição do outro. E às vezes não é só da rejeição do outro, é de quem nós já conquistamos. De nos rejeitarem por causa dos outros, nós estarmos a aceitar quem eles nunca aceitariam. Estão a entender? O sentimento de pertença. Então o medo é algo que nós temos, não é que conquistar, é que deixar de nos dominar. Não temas, porque nada de mal te vai acontecer. E mais, não desistas desta gente. Eu tenho muita gente aqui que me pertence. Lembram-se, não sei se se lembram da semana passada de eu ter dito muitas vezes aos nossos olhos naturais, nós desistimos das pessoas porque achamos que as pessoas já não têm mais nada a que ver com Deus. É impossível elas aceitarem Jesus. Mas Deus vê coisas que nós nunca veríamos e coisas que nós não vemos de uma forma natural. Então foi preciso Paulo, e nós olhamos para Paulo às vezes como um super-herói, não é? É um homem que entrava pelas cidades, fazia tudo, dizia tudo o que queria, pensava. Não, ele também era um homem, tal qual como nós. Era um ser humano que tinha medo, tinha receio de ser rejeitado, tinha sentimentos de não gostei disto e eu precisava de trabalhar isto e nós vemos, e por isso é que isto está escrito para o nosso entendimento, para o nosso crescimento também. Então Paulo, apesar de ter uma vida e um objetivo muito bem definido, ele também tinha dificuldades como nós temos hoje. Nós precisamos de ser validados pelas pessoas à nossa volta, como Paulo precisou. Mas sabem qual foi a validação para Paulo não desistir das pessoas à sua volta? Não foi as pessoas à sua volta, porque as pessoas à sua volta já lhe tinham dado um carinho de dizer, podes ir embora. Aqui não pertences, não fazes nada aqui, não nos és útil. E ele estava disposto a ir embora da mesma forma que tinha ido embora dos outros lados. Mas o que aconteceu? Deus disse-lhe um abanão, Deus deu-lhe um abanão e disse, olha Paulo, não temas. Diz assim, não tenhas medo, continua a falar e não te cales. Isto está no versículo 9 e 10. Pois estou contigo e ninguém te atacará, nem te fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Às vezes aos nossos olhos nós olhamos, não há ninguém aqui de Cristo. Mas é simplesmente porque de Cristo ainda não foi despertado neles. Porque nós ainda não pregámos o Evangelho. Então Paulo começou a ver a obra de Cristo em Corinto. E ele fica lá durante 18 meses a pregar o Evangelho. 18 meses a pregar o Evangelho. Não teve 3 sábados como foi nos outros lugares, como era mais ou menos a média de Paulo pelas cidades mais em que ele depois não ficaria, mas ele ficou naquelas metrópoles maiores, então aqui ficou 18 meses e sabemos quem é, ele ficou 3 anos consecutivos. Mas era necessário ele ouvir isto da parte de Deus. Não te cales, continua a falar. Se calhar esta é uma palavra que nós precisamos de ouvir porque já desistimos de pessoas. Não vou dizer nomes, não vou dizer mencionar, mas provavelmente nós já desistimos de algumas pessoas. Eu diria até que, de certeza absoluta, que nós já desistimos de algumas pessoas. Aqui a questão é, se fomos nós que demos o veredito,
se as pessoas pertencem ou não pertencem a Deus. Ou se nós vamos continuar a mencionar e a proclamar o Evangelho, porque isso não nos pertence. O poder de Deus não nos pertence. Ele está à nossa mão para nós debitarmos às outras pessoas. É o Evangelho que nós devemos pregar e proclamar. Depois diz aqui assim, então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Às vezes nós temos o impulso de que, como as primeiras palavras que nós pensamos, esgotámos o nosso Evangelho. A partir dali nós começamos a falar de coisas que sejam comuns. O clube de futebol, o gostar de ir à praia, de fazer surf, ou andar de moto, ver paisagens. Já foste à cidade de Roma e vão os dois falar sobre Roma, ou vão os dois falar sobre surf, ou vão os dois falar... Mas depois o Evangelho fica guardado numa lata e uma amizade cresce envolto de coisas comuns, naturais, e nós perdemos a oportunidade de falar do Evangelho. Isto faz sentido para vocês? Para mim faz todo o sentido. Porque nós às vezes pensamos, já debitei todo o Evangelho que sabia, agora vou então juntar-me em coisas comuns que sejam naturais. E aquilo que cresce mais e onde ganha raiz, e onde nós ganhamos raízes com essas pessoas, é nas coisas comuns naturais que qualquer pessoa podia ter com essa pessoa. Qual é a diferença da nossa intervenção na vida da pessoa? Zero. Qual é a nossa diferença em relação aos outros? Zero. Porquê? Porque nós deixamos de pregar a única coisa que poderia fazer diferença na vida dela em relação às outras pessoas, que é o Evangelho. E foi isso que Paulo teve que ouvir da parte de Deus. Não te cales. Continua a pregar. Porque era muito mais fácil para Paulo começar a olhar para eles e dizer assim, olha, temos coisas em comum. Então, com os judeus era um espetáculo, porque Paulo diz nas suas cartas, olha, se é em relação aos judeus, eu era dos melhores, pá. Da minha idade, ninguém se colocava acima de mim. Eu ultrapassava muita gente. Então, se fosse coisas em comum, Paulo ganhava. O que é que Paulo diz aos coríntios? Eu, quando fui ter convosco, não me propus saber mais nada a não ser Cristo crucificado. O que é que ele tinha que ter em comum com as pessoas que ele ia falar o Evangelho? Jesus. Se não fosse Jesus que estava no centro dessa relação, Paulo não ficava satisfeito. Então é pregar a tempo e a fora de tempo. Levar o Evangelho quando ele é confortável e quando ele também é desconfortável. Porque, irmãos, vou-vos dizer o seguinte, vocês não querem chegar ao final de um dia e estar à frente de um caixão de um vosso amigo ou de um vosso familiar e dizer, eu tive muitas vezes à frente dele ou dela e não tive a capacidade de pregar o Evangelho. Porque o tempo todo em que eu estive com a pessoa, eu tive a encontrar caminhos comuns, mas que eram naturais, que eram à parte do Evangelho. Está-me sempre aqui a bater na cabeça o testemunho de um muçulmano numa plateia evangélica e ele a dizer o seguinte para as pessoas, já disse isto 2 ou 3 vezes aqui, e eu não me vou repetir porque estou a ficar xexé. Não é, José Eduardo? Não é por causa da minha idade. É que nós começamos a ouvir da malta mais nova, já ouvi isso 3 vezes. Já ouviste isto? Sim. Em umas 5. E a gente pensa, parecia que era a primeira vez que eu lhe estava a dizer isto. Então eu não estou a repetir isto porque estou a ficar xexé, estou a repetir isto porque isto é um ensino para a minha vida. É um ensino para a minha vida. Um muçulmano, numa convenção evangélica, um muçulmano, deixem-me dizer, de raiz muçulmana convertido a Cristo. E ele estava a falar e dizer assim, eu dou graças a Deus porque Ele me encontrou. Mas eu vou-vos dizer uma coisa que nos separava, ou que nos separa dos muçulmanos. E ele começa a debitar alguma informação, até que ele chega e diz assim, olha, eu não entendi o amor que vocês diziam ter por nós e nunca o experimentei. O amor que vocês dizem que têm pelo perdido é mentira.
Porque nós muçulmanos, e ele estava a falar, nós quando estamos na fé muçulmana, nós pregamos o evangelho que eles acreditam. Mas a todos. E até, se for preciso, é até à morte. Eles não se calam. Mas vocês evangélicos falam do inferno e falam de um céu, mas nunca mostram qual é o caminho. Então eu passei a minha vida, boa parte da minha vida, ao lado de amigos evangélicos e eles nunca me pregaram o Evangelho. Falavam-me das diferenças e disto e aquilo e das coisas que nós tínhamos em comum, mas nunca me pregaram o Evangelho. Foi preciso eu ouvir o Evangelho de outra pessoa que não era minha amiga e que me ofendeu na minha fé. Mas que eu entendi a verdade e me converti a Cristo. Então hoje eu estou aqui, dizia ele, estou aqui a dizer, vocês devem pregar o Evangelho sem medo. Porque no dia em que vocês dizem que amam alguém, mas vocês escondem a verdade que pode salvar esse alguém, vocês estão a ser hipócritas. Então eu estou a contar isto mais uma vez, não pela minha chechezice, mas porque isto me lembrou alguma coisa na minha vida. Nós pregamos o Evangelho, ou melhor, nós pregamos que pregamos o Evangelho, mas muitas vezes não pregamos esse Evangelho. Deu para entender? Nós falamos de boca alta que vivemos para o Evangelho e pelo Evangelho e que a nossa vida foi transformada pelo Evangelho, mas quem está ao nosso lado e vive ao nosso lado e muitas vezes passa anos ao nosso lado e nem sabe que nós somos crentes. Nem sabe onde é que a nossa igreja se congrega. Nem sabe quais são os dias nem a hora em que eles podem ser convidados a vir, mesmo quando nós não estendemos o convite. Qual foi a última vez que nós convidámos alguém para vir aqui um domingo às 10h30? Epá, que silêncio. Vocês estão a entender onde é que eu quero chegar? Paulo ouviu do Senhor, não te cales, continua a pregar. Qual era a decisão de Paulo? Vou desistir. Ele já tinha mostrado pessoalmente e publicamente. Não vou mais pregar a vocês. Não venho mais aqui pregar o Evangelho. Agora vou para os gentios. E o que é que Paulo ouviu da parte do Senhor? Engole esse orgulho porque vais continuar a pregar às mesmas pessoas. O principal da sinagoga veio a crer no Senhor Jesus. Crispo. E foi em bom tempo. Porque quando Gaio foi levantado governador de Acaia, o novo líder da sinagoga foi impulsionado, foi obrigado a levar o antigo, neste caso Sóstenes, que era um dos principais da sinagoga, ou que tinha sido principais da sinagoga, a ir até de direito a Gaio e dizer, olha, vá, incrimina lá aquela malta, vamos tratar mal deles, porque vamos fazer aqui um tumulto. E a pessoa que foi levantada como novo líder foi espancada porque não conseguiu fazer um bom trabalho. Foi espancada porque não conseguiu fazer um bom trabalho. Vejam lá a determinação com que os judeus tinham em desfazer a fé. Mas sabem uma coisa? Neste dia, Deus usou inclusivamente a força romana. Naquele dia houve um carimbo em Acaia a dizer, ninguém vai parar o Evangelho de ser proclamado nestas cidades. E mais, não é só Acaia, porque era um governo romano que estava a determinar aquilo que estava a ser dito. Então, a partir de hoje, os judeus não podem mais fazer tumulto por causa da pregação do Evangelho. Então, aquilo que os judeus pensavam de estar a determinar o Evangelho de ser deixado de pregar, o que é que aconteceu? Aconteceu que Deus usou o próprio poder romano para dizer assim, parem com isso. Deixem-me chamar um pouco de atenção um pouco atrás. Aquila e Priscila vinham de onde? De onde? Eles eram naturais do Ponto, mas eles vinham de onde? De Roma, capital do Império Romano. Porquê que eles vinham de Roma? Porque eles eram judeus. Mas eles eram judeus o quê? Convertidos. Mas como eram judeus, tinham sido expulsos. Porquê que eles foram expulsos? Diz a história, não é a Bíblia que está a mostrar, ok? A Bíblia só está a ser concordante com aquilo que foi escrito na história por historiadores seculares romanos que contaram a seguinte história. Houve um tumulto enorme
nas cidades de Itália, principalmente em Roma, e o imperador expulsou todos os judeus para calá-los à imagem daquilo que está a acontecer com Acaia. Ou seja, aquilo que está a acontecer em Acaia já tinha acontecido anos antes em Roma. Então os judeus, sempre que era pregado o Evangelho, os judeus faziam o quê? Vamos expulsar estes evangélicos, pá. Vamos expulsar estas pessoas que pregam Cristo. E o que é que aconteceu em Roma? Aconteceu que o próprio imperador disse que todos os judeus tinham que ser expulsos de Itália. E foram. Tanto que Áquila e Priscila encontraram-se com Paulo e muito provavelmente foi de Áquila e Priscila que Paulo entendeu que gostava muito de conhecer os romanos. E por isso ele lhes dedica uma carta. A carta aos romanos. Vocês entendem que a soberania de Deus é tão bonita. Não foi Paulo que pregou a todas as pessoas? Vocês lembram-se que quando Barnabé chegou a Antioquia, o que é que Deus já tinha feito? Deus já tinha pregado lá o Evangelho por pessoas que tinham sido convertidas, judeus, convertidos, mas que pensaram assim, muito à frente. Pensaram com a mente de Cristo. Isto não pode ficar somente em nós. Nós temos que ir pregar em todos os outros lugares. E eles chegaram a Antioquia, que mais tarde foi a igreja mais missionária de todo o Novo Testamento. Quando Barnabé chega lá a Antioquia, enviado pela igreja de Jerusalém, que era considerada a igreja matriz, porque tinha sido nascida lá, a igreja evangélica, certo? Quando Barnabé chega lá, o que é que ele diz? Uau! Eu fiquei completamente atónito com a graça de Deus sobre aquela malta. Eu só tive que confirmar a sua fé. Ensinar. E eu depois fui buscar Paulo. E é esta igreja que envia Paulo e Barnabé para as outras igrejas. Mas quem é que pregou a estas pessoas? Não sabemos. Porque não tem escrito o nome. Quem é que pregou aos romanos 6 anos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado? Os judeus foram expulsos de Itália. História secular. Irmãos, 6 anos depois, quer dizer que pouco tempo depois de Cristo ter ressurreto, em Roma e em Itália, as pessoas que foram se expandindo, como nós vimos que em Jerusalém, depois da morte de Estevão, foram expandidas para Antioquia, Chipre, isto, também foram para a Itália. E da mesma forma que o Evangelho foi lá pregado e que os judeus ficaram um bocadinho ali assustados com a sua fé, porque viram-se ameaçados, quiseram fazer tumulto, mas eles foram expulsos. Extraordinário. Quer ver o coração de Paulo? O que é que ele diz aos romanos? Abra comigo, Romanos 1, versículo 8. Deixe-me ver se eu tenho aqui nesta versão, porque eu ainda não tenho uma versão NVT. Tenho aqui. É que eu tenho aqui outras versões. Deixem-me dizer o seguinte. Sabe o que é que aconteceu na história romana enquanto vocês estão à procura? Diz assim, literalmente, claro, não estou a ler em latim, porque foi escrito em latim, mas eu estou a ler em português, diz, como os judeus, à instigação de Cristo, não deixassem de provocar distúrbios, o imperador Cláudio expulsou-os de Roma. Isto é o que está escrito nas histórias seculares de Roma. Por causa da pregação de Cristo, os judeus, não deixando de trazer tumultos nas cidades, foram todos expulsos de Roma. Os judeus, não foram os cristãos. Irmãos, vou repetir outra vez. Os judeus não foram os crentes. Claro que aqueles crentes que eram judeus também foram expulsos por causa da sua naturalidade. Mas sabe, até nisso nós vemos a sobrenaturalidade de Deus, a soberania de Deus, porque Deus estava a enviar ao mundo pessoas que já não pertenciam a este mundo. E diz assim, Paulo aos romanos, porque Paulo não tinha visitado os romanos até aqui. E diz, antes de tudo, deixem-me abrir o meu coração para vocês, romanos, que não vos conheço de lado nenhum, a não ser Cristo em nós. Antes de tudo, quer dizer que, por meio de Jesus Cristo, que é aquilo que os torna comuns, irmãos, é aquilo que nos torna comuns à igreja de Cristo, onde quer que seja, onde nós não conhecemos as pessoas.
Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois a sua fé nele é comentada em todo o mundo. Áquila e Priscila chegaram ao pé de Paulo. O que é que eles tinham em comum? Fazer tendas. Vocês acham que à noite, quando eles se juntavam para falar da vida, aquilo que eles falavam é: como é que tu fizeste hoje a tenda? Qual foi os metros quadrados de pano que tu usaste? Não, é o que é que tu viveste em Roma? Olha, estava extraordinário, nós pregávamos o Evangelho. Os judeus não conseguiam aguentar aquela verdade, era tumulto à noite, era de manhã, era à tarde, de tal forma que nós fomos expulsos. Mas olha, o Evangelho lá agora está a fervilhar porque já não tem mais inimigos. Os inimigos diretos foram todos expulsos, que são os judeus. Essas eram as conversas que provavelmente existiam ali, e Paulo estava muito bem animado e dizia: eu quero conhecer esta malta lá em Roma. Eu quero ir lá testemunhar disso. Ouçam, venham lá comigo a ver o que é que ele está a dizer. A vossa fé é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Como é que ele se podia lembrar deles se ele não os conhecia? Não os conhecia pessoalmente, mas sabe uma coisa? Em Cristo nós estamos mais unidos do que pela visão. Porque o crente não anda por vista, mas por fé. Por isso é que ele diz: por meio de Jesus Cristo. E não por meio da nossa relação e da nossa experiência juntos. Às vezes a nossa experiência juntos afasta-nos mais do que nos une em Cristo. Porque nós metemos na sopa, naquela sopa toda, os ingredientes que não deviam estar lá, que é os nossos gostos e interesses pessoais. E ele diz assim: o Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Eu quero tanto conhecer-vos. Já ouvi falar da vossa fé, ela está a ser expandida pelo mundo. E sabe uma coisa? Não houve notícias em Jerusalém de que foi de Jerusalém para lá. Dos pastores, daqueles conhecidos que eram patrocinados por tudo. Não! Foi do próprio corpo de Cristo, enviado pelo próprio Cristo para pregar ao seu corpo, que estava fora. E é tão bom saber que Deus está na soberania, que Ele ainda continua soberano, que Ele é o governador. E o que é que Ele ainda diz? Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado pela vossa fé. Paulo não se achava a última bolacha do pacote. Ele não achava que ele, se não for comigo, se não for eu, está tudo. Não! Eu sou apenas mais um a fazer a obra de Cristo. E na medida em que eu me sujeitar a obedecer à voz de Deus, eu vou expandir o reino de Cristo. Expandir o reino de Cristo é fazer discípulos, irmãos. Expandir o reino de Cristo não é ganhar terrenos físicos. É fazer discípulos de Cristo. O reino de Cristo são pessoas. Não são terrenos. Isso já tudo lhe pertence. Tudo isso já lhe pertence. Eu gostava que nós ficássemos com esta palavra, dizer: quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado pela vossa fé. Que nos tempos que correm e durante 2025, nos momentos em que nós nos vamos encontrar uns com os outros, seja dentro desta congregação, nos limites desta congregação que devia ser ilimitada, deixe-me repetir aquilo que eu acabei de dizer. Mesmo que os encontros sejam dentro dos limites desta congregação que deviam ser ilimitados, que nós possamos lembrar desta premissa, desta máxima que Paulo nos prega hoje, pelo poder do Espírito Santo. Quando eu for ter convosco, eu quero dar-vos dádiva espiritual que eu tenho vivido. Quero de alguma forma encorajar a vossa fé e que a vossa fé me fortaleça também nas minhas necessidades.
Sabe uma coisa? Aquilo que é comum a todos no corpo de Cristo não são as habilidades, são a fé. Aquilo que é comum a todos dentro do corpo de Cristo não são as capacidades, porque as capacidades são muitas diferentes para união e crescimento e maturidade do corpo de Cristo, que se une numa só fé, num só amor, num só Espírito, num só batismo, num só Deus. Ouça, é a fé que nos une em Cristo. Que nós possamos lembrar isto durante 2025, como a Márcia estava a dizer, não só das coisas grandes, mas também dos pormenores. Porque a vida não é feita literalmente das coisas grandes, são de pormenores. Quer ver uma coisa? A Márcia vai dar à luz dentro de pouco tempo, umas semaninhas, não é, Márcia? Estamos todos a orar por ela. E pela Aurora. E pelo José Eduardo. O pai fica sempre de lado, não é? Não pode ser. Não pode ser. Não estamos a orar por vocês. Mas sabe, aquilo que acontece é que nós estamos, não é a viver apenas do momento maior da gravidez ou do maior de trazer à luz. É dos pormenores do dia a dia que nós vamos viver uns com os outros. Não só na gestação, mas na manutenção da vida. Porque se a Márcia não der de mamar durante as próximas semanas, ou dentro das primeiras semanas, a gravidez de 9 meses vai ser em vão. A expulsão do bebê para fora, para aqui, para esta realidade, seria em vão. Então a manutenção diária dos pormenores, o mudar a fraldinha, o limpar as assaduras, o limpar as bolsas, aquelas coisas todas que é o bolsado, ter 20, como é que se chama aquilo? Os babetes, não é babetes, aqueles paninhos, que a Carla sabe desenhá-los tão bem. As fraldas, obrigado. Já foi há muito tempo. Não há tanto, mas foi algum. 20 fraldas numa mala. Vocês já viram as malas dos pais? Antes do bebê nascer, está ali assim tudo acomodadinho, não é? Depois, quando ele nasce, é 2 malas cada um. Pareciam, vão de viagem todos os dias. Porquê? Porque está lá muita coisa para o bebê, para o dia a dia, para a manutenção da vida, para o crescimento e maturidade. Então nós temos que fazer assim uns com os outros. Andarmos com fraldinhas pelos babetes uns dos outros. A cuidarmos uns dos outros na manutenção do dia a dia. Porque a vida não é feita apenas de pormenores, ela é sustentada nos pormenores. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus.